Bom, pessoal, a AP de Língua Portuguesa, terceiro ano do ensino médio, questões 5 e 6. Aí temos um trecho do romance Angústia de Graciliano Ramos, né? Nesse romance, o personagem principal é um funcionário público chamado Luiz da Silva, que está vivendo uma crise pessoal. Nessa crise, na verdade, está relacionada à sua separação da sua noiva, que é a Marina, que aparece em alguns trechos aí também do romance. O Julião Tavares, que também aparece aí, é a pessoa que agora está com a sua ex-noiva, com a Marina. E além dessas questões pessoais que tratam esse romance, né, nessa obra o autor também trata essa questão da modernização que o país vinha sofrendo na década de 30 e o contraste dessa modernização com algumas heranças ainda da escravidão, né, do escravismo, que persistia ainda dentro da nossa sociedade. Então, assim, é um romance que trata de algumas características individuais relacionadas aos problemas pessoais aí do Luiz, mas também tem uma crítica social, né? Ele também traz uma crítica social que é justamente essa contradição entre a modernidade e a herança escravocrata que existia no Brasil, tá? Então, eu vou ler o trecho com vocês e depois a gente vai ler as perguntas junto. Tá, vamos lá, então. Angústia Graciliano Ramos. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas. Tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. Um sujeito chega, atenta, encolhendo os ombros ou estirando o beiço, naqueles desconhecidos que se amontoam por detrás do vidro. Outro larga uma opinião à toa. Basbaques escutam, saem. E os autores, resignados, mostram as letras e os algarismos, oferecendo-se como as mulheres da Rua da Lama. Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho, fracas e inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Impossível trabalhar. Dão-me um ofício, um relatório para datilografar na repartição. Até 10 linhas eu vou bem. Daí em diante, a cara balofa do Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus dedos encontram no teclado uma resistência mole de carne gorda. E lá vem o erro. Tento vencer a obsessão, capricho em não usar a borracha. Concluo o trabalho, mas a resma de papel fica muito reduzida. À noite fecho as portas, sento-me à mesa da sala de jantar, a munheca emperrada, o pensamento vadio, longe do artigo que me pediram para o jornal. Vitória resmunga na cozinha, ratos famintos remexem latas e embrulhos no guarda-comidas, automóveis roncam na rua. Em 2 horas escrevo uma palavra, Marina. Depois, aproveitando as letras desse nome, arranjo coisas absurdas. Ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns 20 nomes. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com desenhos, processos, orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam porque sou um pobre diabo. Tipo bestas. Ficam dias inteiros fuxicando nos cafés e preguiçando, indecentes. Quando avisto essa cambada, encolho-me, colo-me às paredes como um rato assustado. Como um rato, exatamente. Fujo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política. Não posso pagar o aluguel da casa, Dr. Gouveia. Aperta-me com bilhetes de cobrança. Bilhetes inúteis, mas Dr. Gouveia não compreende isso. Há também o homem da luz, o Moisés das prestações, uma promissória de 500 mil réis, já reformada, e coisas piores e muito piores. O artigo que me pediram afasta-se do papel. É verdade que tenho cigarro e tenho álcool, mas quando bebo demais ou fumo demais, a minha tristeza cresce. Tristeza e raiva, ar, mar, ria, arma, ira, passatempo estúpido. Dr. Gouveia é um monstro. Compôs
no 5º ano, 2 colunas que publicou por dinheiro na seção livre de um jornal ordinário. Meteu esse trabalhinho num caixilho dourado e pregou-o na parede, por cima do birô. Está cheio de erros e pastéis, mas Dr. Gouveia não o sente. O espírito dele não tem ambições. Dr. Gouveia só se ocupa com o temporal, a renda das propriedades e o cobro que o tesouro lhe pinga. Não consigo escrever. Dinheiro e propriedades que me dão sempre desejos violentos de mortandades e outras destruições, as 2 colunas mal impressas, caixilho, Dr. Gouveia, Moisés, homem-luz, negociantes, políticos, diretor, secretário, tudo se move na minha cabeça, como um bando de vermes, em cima de uma coisa amarela, gorda e mole, que é, reparando bem, a cara balofa de Julião Tavares muito aumentada. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se, formando um novelo confuso. Bom, a primeira questão, número 5, pessoal, habilidade MP 22. Reconhecer a presença de valores culturais, sociais ou humanos em contextos literários. Então, a pergunta é a seguinte: no trecho da obra há uma indisposição entre funcionário e chefe, o que nos remete. Alternativa A: aspectos sociais das divergências entre classes sociais. B: aflição da pobreza e da fome presente no período da escravidão. C: ao aspecto cultural apresentado sobre a ótica de um sujeito confuso. D: ao trabalho árduo realizado pelo funcionário apenas na era modernista. Ou E: a narração ficcional sobre ambientes de leituras realizadas através de vitrines. Então, pessoal, nessa questão, se atentar à pergunta, né? Essa questão que ele está querendo trazer sobre a indisposição, né, entre funcionário e chefe. Então, essa questão da indisposição, ela se relaciona a qual dessas alternativas aqui estão aí abaixo. Lembrando que é só uma que é correta, tá, pessoal? A próxima questão, a questão número 6. A questão número 6, ela trata a habilidade MP26, relacionar textos literários e o momento de sua produção, considerando os contextos histórico, social e político. No caso aí é o modernismo, né? A questão número 6, então, é a seguinte: a obra Angústia, de Graciliano Ramos, apresenta uma denúncia entre a tomada de consciência no Brasil dos anos 30, com a modernização acelerada, e o sistema escravista herdado pelo país. Essa relação evidencia: letra A, o cotidiano de um funcionário público; letra B, a conscientização de classes sociais nesse período; letra C, a impossibilidade de um indivíduo trabalhar na velhice; e D, os diferentes ofícios em oposição à época da modernização; e E, as dificuldades individuais que refletem a crise social existente. Então, ó, prestem atenção na pergunta, tá? Ela está falando dessa relação que existia na década de 30 entre a modernização que estava se implantando aqui no Brasil com a industrialização e a herança ainda da escravidão, né? Os costumes ainda herdados da escravidão. Então, é essa, vamos dizer assim, essa disputa entre a modernidade e o atraso da escravidão que estava acontecendo no país. Então, nessa questão, vocês têm que se atentar a isso daí e ver essa relação entre modernidade e escravidão tá sendo evidenciada em qual dessas alternativas. Tá? Lembrando dessa questão dessa crise que existia dentro dessa sociedade, que é o que ele está querendo dizer nessa questão número 6.